tarde. Nós estamos começando mais uma aula de História, tá certo? Aí, para quem perdeu a aula online, nesse momento você vai poder dar uma olhada, ou então quem já assistiu a aula vai poder revisar com a gente esse assunto. Nós iniciamos a nossa aula hoje falando da página 138, onde a gente começa a falar, aliás, a gente vai fazer a conclusão da nossa análise da aula passada, onde a gente falou sobre o surgimento da moeda, tá certo? E na página 138, já traz para a gente aí as primeiras moedas que apareceram na humanidade. Só que a gente vai lembrar, né, que a gente falou na aula passada que um produto ele era medido pelo espaço de tempo, né, que ele gastava para ser produzido. Então, as primeiras trocas comerciais aconteciam a partir dessa avaliação aí do preço, do valor do produto. Se um produto demorasse uma estação inteira, né, para o plantio, para o crescimento do fruto, né, para a colheita, né, então isso demoraria muito tempo, então o produto seria mais caro. Uma pescaria, por exemplo, feita numa manhã, onde a gente volta com vários sacos de peixes, por exemplo, né, no caso esse peixe foi pescado em uma manhã, já tem um preço mais barato, e por aí vai, né? E aí, na página 138, ele começa a falar sobre isso, né? Durante muito tempo, o próprio produto, ele era, o seu valor era medido a partir dessa dificuldade do trabalho. Só que aí, com o passar do tempo, aumentou-se bastante os produtos, ficou difícil fazer a quantidade, medir, né, os valores de cada produto a respeito da sua produção. E não teve mais como ser feito dessa maneira. Às vezes os homens começaram a utilizar produtos como se fossem moedas, né? Farinhas, né? ou grãos de trigo para medir, para trocar por outro produto, né? Durante muito tempo foi dessa forma, mas com o passar do tempo veio aí a utilização do metal, né? Do bronze, né? Para poder utilizar como moeda. Ele vai mostrar pra gente aí que as primeiras moedas que foram feitas de ouro foram feitas há 2.500 anos atrás, né? E aí essas moedas elas eram cunhadas. Cunhar uma moeda significava registrar nela, né, uma espécie de selo, de figura, de imagem que correspondia ao seu valor, à quantidade que ela valia, né? Então essas moedas eram cunhadas, né? Se chama cunhar. E aí essas moedas acabaram surgindo aí, né, as moedas de prata, as moedas de ouro, as moedas de bronze, né? Vocês observam aí nas imagens do livro alguns exemplos dessas moedas, as moedas no Brasil, que inclusive eram quadradinhas, né? Que foram as moedas de 1645. Só que ele diz pra gente aí no livro que as primeiras moedas a serem utilizadas, cunhadas, sem serem cunhadas mesmo, utilizadas na história da humanidade foram na China, aí, né, por volta de 1000 anos atrás, né? E somente há 350 anos atrás, há cerca de 350 anos, foi que a Europa começou a fazer a mesma coisa, que é utilizar o metal, né, a moeda cunhada, tá certo? Na página 139, nós temos uma perguntinha aí, onde ele fala, né, qual foram segundo o texto, que outros materiais foram utilizados como moeda depois da questão do produto. Veio o quê? Veio o metal, né? O ouro, a prata, né? O bronze, né? E hoje nós temos as cédulas de papel, tá certo? Então você vai colocar aí essa resposta. Na segunda questão, vocês vão observar que é uma pesquisa que vocês vão fazer na internet, tá bom? Ou em alguns livros. Vocês vão pesquisar, né, os eventos que contam a história de determinado objeto. Para isso, escolha as principais transformações até chegar ao modelo utilizado atualmente. Você pode pesquisar a história do dinheiro no Brasil, do telefone, da televisão e de outros itens, tá certo? Então você pega aí um objeto, né? Digamos que você escolheu o telefone. Então vamos ver qual foi o primeiro telefone, qual foi a evolução para um segundo nível de telefone. Aí você vai fazer essa evolução desses objetos, tá bom? Depois nós já entramos na página 140 com um novo capítulo, ainda passando por essa ideia, né, do que foi altamente importante nas relações de troca, nas relações de comércio,
e nessa relação que vai causar aí o surgimento da moeda, né? Mas agora nós vamos ver como o comércio ele foi muito importante para a ocupação do espaço. Como assim? Os territórios, né? O comércio foi muito importante para que outros lugares fossem conhecidos, né? Ou então para que houvesse uma comunicação entre povos diferentes, né? Então nós temos aí o comércio ele vai marcar a história da humanidade. Muita coisa acontece por causa do comércio, inclusive a globalização. O primeiro processo chamado de globalização, que é quando as pessoas de vários lugares elas interagem, né? Quando o mundo ele interage, e o comércio ele causou isso, tá certo? As pessoas começaram a interagir. Todos os povos tinham que ter aí suas medidas, tinham que ter suas moedas, tinham que ter noções de quantidade, né? A matemática foi bastante desenvolvida nesse período. Tinham que ter os homens especializados em escrever, em registrar quantidade de produtos que foram produzidos no ano, homens que registravam valores, né, de produtos diferentes, que produtos foram feitos, né? Então isso, na verdade, esses homens em algumas sociedades eles eram chamados de escribas. Os escribas eram os homens que dominavam a escrita e eram aqueles funcionários públicos que eram responsáveis por escrever, por documentar e registrar esses produtos, né? A economia de um povo era muito importante. A economia exigiu que muita gente crescesse, evoluísse, e por isso nós chamamos esse momento muito importante, né, de interação das sociedades, dos povos. Como assim, professor? Primeiro, gente, o homem teve que ir atrás de outros produtos, né? Eu tenho trigo, já falei isso várias vezes, eu tenho trigo, mas o meu vizinho lá do outro lado, ele tem a carne de gado, né? Ele cria gado, já tem os outros lá do outro lado que cria galinha. Então eu vou trocar os meus produtos com eles. Então eu preciso me deslocar. Então muitos lugares se tornaram conhecidos a partir desse deslocamento em busca dos produtos, em busca de comercializar, de trocar produtos. Então nós temos aí as rotas terrestres, né? As viagens feitas em cima das mulas, feitas em cima dos animais, que causou aí criou as rotas terrestres, né? Caminhos que já se tornavam caminhos conhecidos, onde eu poderia passar e estar comprando produtos ou vendendo. Depois as rotas deixaram de ser apenas terrestres e passaram a ser rotas fluviais, que são as rotas pelos rios, né? Eu pego pequenas embarcações e vou de um lugar para outro aí, pegando caminhos aí por rios, tá certo? São as rotas fluviais. E se por acaso os lugares que eu tiver de ser lugares mais distantes e eu tiver de pegar uma rota pelo mar, nós temos as rotas marítimas, né? Que vai ser um processo gigantesco de comunicação entre povos diferentes, tá certo? Então tiveram muitas rotas aí por terra, pelos rios e pelos mares, tá certo? Nós temos aí um povo que vai se destacar nessas rotas marítimas. São os primeiros povos que se destacam como donos do mercado marítimo, que são os povos fenícios, tá? Inclusive, os fenícios foram aqueles que criaram o alfabeto. Vocês já devem saber que os sumérios criaram a escrita, né? Desenvolveram a escrita por meio de símbolos, né? A escrita da cunha, a escrita cuneiforme. Só que agora nós temos os fenícios que vão reduzir mais de 500. Tem gente que diz que tinha povos que tinham mais de 1000 símbolos, né, na escrita, mas aí os fenícios eles vão reduzir a um alfabeto, tá bom? E aí são os primeiros que vão dizer, criar letras que vão formar palavras e por aí vai, né? Então nós temos aí na página 140 a imagem de uma embarcação desses povos, né, fenícios, a chamada de galé. As galés aí, né, são espécies de caravelas, uma vela e tem uns remos, né, muita quantidade de remos. E esse povo aí, há cerca de 3.000 anos atrás, acabaram criando rotas marítimas. Eram eles que transportavam por todo o Mediterrâneo ali, né, abastecendo povos da África, da Ásia e da Europa, tá certo? Na página 141 vocês vão ter uma atividade. De que maneira o comércio influenciou
no espaço, na ocupação do espaço e as trocas culturais entre os povos. Já acabei de falar, né? Através dessas viagens, eles tiveram que ir para lugares distantes, né? Tiveram que ocupar lugares, e esses lugares permitiu que conhecesse povos diferentes. Vocês vão ler o texto direitinho da página 140 e vão encontrar essa resposta. Na segunda questão, os fenícios ficaram conhecidos por qual atividade? Também acabei de dizer. Terceira questão, nós temos aí a imagem de duas moedas, né? As moedas fenícias. Vocês vão apenas comparar, né? O que tem em comum entre elas? Os desenhos são parecidos? Vão retratar coisas parecidas? Né? O que elas têm em comum? Tá certo? Eram usadas para quê? Também é algo em comum, né? Na página 142, nós vamos falar aí de trocas culturais e dos conflitos que começam a surgir. Conhecer povos diferentes, por mais que você necessitasse de um produto que ele tivesse, ou eles necessitassem dos seus produtos, sempre vai haver conflitos, né? Porque são línguas diferentes, hábitos diferentes, religiões diferentes, tudo isso gerava conflitos. Então ali em torno do mar Mediterrâneo, que pega tanto a Ásia como a África como a Europa, vai ter aí muitas rotas de comércio, muitos portos, né? Os chamados portos comerciais, que são aqueles lugares na beira do mar, onde as pessoas desciam para comprar, para trocar produtos, né? Para ver o que precisava, né? Então, isso era muito comum. Foram formando aí essas rotas comerciais. Tem até um desenho aí de como que seriam essas rotas comerciais, as pessoas vendendo tecido, vasos, né? Entre outros produtos. E aí a gente tem aí a troca dos conhecimentos matemáticos, geográficos, astronômicos e de navegação. Antes as pessoas não conheciam nada, né? Não sabiam que se entrando no mar elas poderiam chegar numa outra terra. Elas foram conhecendo a partir daí. Então, digamos que um outro povo, eu sei o que é que tem de trás daquela montanha, né? Que eles já tinham desenhado como é que era. Então, se eu tiver contato com esses povos, eu passo a conhecer também. Então, essas trocas, essas relações de comércios a partir desses portos na beira do mar, fazer com que esse povo desenvolvesse essas técnicas aí de matemática, de geografia, né? E aí eles começaram a brigar pelos portos, brigar pelas rotas comerciais. E essas brigas geraram muitos conflitos, muitas guerras, né? E aí as populações acabaram aí criando meios de se defender, seus exércitos, suas tropas, né? As disputas pelo controle das rotas levaram o povo a concorrer um com o outro, tá certo? Então isso é algo muito comum. Até hoje quem é empresário, quem é comerciante, disputa com a concorrência. Claro que hoje não tem guerra por causa disso, né? Talvez tenha guerra por causa disso em outros lugares do mundo, mas aqui a gente vê apenas a disputa do comércio, né? Eu quero vender meus produtos e tenho que disputar com um concorrente, tá certo? Na página 146, 143, vai falar sobre o comércio entre outros povos do mundo, né? Aí a gente tem aí, ainda falando do mar Mediterrâneo, as diversas partes do mundo também realizavam comércio enfrentando longas distâncias, né? Nós temos aí o comércio terrestre e fluvial, que foram criados, mais uma vez falando disso, e falando dos povos aqui da América, que a gente sabe que tinham povos aqui na América como os astecas, os incas, né? Os maias, esses povos que acabaram vivendo aqui, são os nativos daqui da América, né? Que não tinha, o povo europeu não tinha conhecimento, nem o povo asiático, né? Então nós temos aí um exemplo, né, de um desenho asteca mostrando aí relação de troca, né, de comércio, um desenho bem indígena, são os povos nativos. E aí nós temos a quarta e a quinta questão, onde você vai ler direitinho esses textos para responder. E quais foram os principais motivos dos conflitos entre os povos, né? A briga pelas rotas comerciais, tá bom? Leia direitinho o texto e construa sua resposta. A quinta você vai completar com as palavrinhas dos quadros, tá bom? Mediterrâneo, comércio e atividade, tá certo? Na página 144, vai falar sobre o mundo que queremos. Já vai fazer uma análise dos dias de hoje. Economia solidária, uma moeda social e bancos comunitários. Você vai ler esse texto. É um texto reflexivo para a gente ver que hoje em dia
a moeda ela é tratada de uma outra maneira, não é apenas uma moeda comercial, né? Mas aqui nós temos um exemplo de uma economia solidária, comunitária. Tem comunidades, bairros de favelas, de comunidades quilombolas que criam sua própria moeda, né? E eles vivem em comunidade e essa moeda eles determinam um valor, né, único para essa moeda para que todo mundo tenha acesso ao alimento, às roupas, né, a necessidade básica de todo ser humano. Então leia direitinho esse texto, veja o que é essa moeda social, o que são os bancos comunitários e responda a atividade da página 145. Muito simples, né? O que são bancos comunitários? Está lá no texto bonitinho explicando essa participação de todos. Às vezes é um bairro, às vezes é uma grande comunidade, né? As comunidades quilombolas, que são comunidades isoladas, às vezes no sertão nordestino, né? O banco comunitário pode ajudar a desenvolver uma comunidade, né? Aí você olha aí como é importante ferramenta, sim, esse banco comunitário. De acordo com o texto, você vai colocar verdadeiro ou falso na terceira questão, muito simples, tá bom? E a quarta questão, você vai fazer aí essa pesquisa, tá bom? E a nossa aula vai até aqui, a página 145, tá certo? Preste atenção, leia direitinho os textos e responda direitinho as questões. Depois a gente vai estar fazendo a correção dessas atividades, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!